Bem-vindos à sessão 7, que vamos tratar do futuro da autorregulação nas telecomunicações. Eu queria chamar os participantes dessa sessão. Primeiro, Felipe Roberto, que é superintendente substituto de Planejamento e Regulamentação da Anatel. Para quem não conhece o Felipe, ele é uma das pessoas da Anatel que mais entende de regulação nesse cenário aí que a gente vai dar uma discutida. Segunda convidada, Camila Tapias, VP de Assuntos Regulatórios da Vivo e presidente do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações. Igor de Freitas, ex-conselheiro da Anatel e diretor sênior da Alvarez e Marçal. E Fernando Maciel, coordenador de modernização regulatória do MDIC. Bom, nós vamos começar fazendo só uma bem rápida, pequena retrospectiva. A gente, quando começou a discutir esse tema de autorregulação aqui no setor de telecomunicações, há uns 4 anos atrás, a gente tinha uma expectativa muito grande, tá, de conseguir fazer uma redução, mesmo que gradual, uma redução da carga regulatória expedida pela Anatel. A gente conseguiu evoluir em alguns assuntos, tá, alguns temas, tá, como, por exemplo, a parte de telemarketing, que depois deu origem ao nome Perturbe. E, por final, a gente chegou a desenvolver também uma série de normativos, tá, específicos para tratar de temas consumeristas. O problema, a questão que a gente tem é que o Regulamento Geral dos Consumidores, que foi elaborado durante esse período aí da evolução dos normativos, ele acaba não considerando muito os normativos que existiram. E aí isso aí acaba trazendo uma série de problemas e dificuldades para o funcionamento desses normativos, né? Então, assim, a expectativa aqui hoje é ouvir um pouco dos painelistas, né, em que pé que está a situação como os órgãos aqui presentes, né, veem a autorregulação no setor de telecomunicações até agora. A Suzana chegou aqui também. E tentar fazer um pouco de projeção de futuro, tentar projetar um pouco do que pode ser esse tema da autorregulação nas telecomunicações. Eu vou passar inicialmente a palavra para cada um dos panelistas, começando pela própria Camila, tá? Para falar um pouco, bem livremente mesmo, falar um pouco sobre essas impressões gerais sobre o sistema de autorregulação que foi implantado e como que a gente pode evoluir com ele mais. Beleza. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Eu vou começar fazendo uma reflexão aqui com vocês a respeito da natureza da regulação e da natureza de telecomunicações. Telecomunicações é um setor que a gente sempre ouve que evolui muito rápido, né? A gente tem visto a evolução cada vez mais rápida dos serviços, da tecnologia, e a gente ouve também, isso não é novidade, que a regulação é muito mais lenta do que a tecnologia. E eu, outro dia, vi um levantamento que me mostrou, em números, essa dicotomia, né? Esse contraste entre a rapidez da tecnologia e a lentidão da regulação. Para o tempo médio da alteração de regulamentos é de 977 dias.
Então, a gente imagina que para mudar um regulamento, a gente leva quase 3 anos, isso é o tempo médio, hoje, e isso vem diminuindo, a gente percebe que tem um tempo de maturação das discussões, um tempo de tomada de subsídio, consulta pública, que a tecnologia já evoluiu e a gente está sempre correndo atrás. E isso me chamou a atenção, porque a gente vê que para o tempo médio ser de 977 dias, quase 3 anos, tem regulação que leva muito mais do que isso, né? 5, 7 anos. Gente que vive telecomunicações, a gente vê isso o tempo inteiro, que tem regulamentação que fica aí e a gente fala, meu Deus, isso ainda existe, esse artigo ainda está aí, essa regulamentação ainda está aí. E por isso, eu acho que as prestadoras se reuniram há uns anos atrás e falaram, a gente precisa fazer alguma coisa que seja mais ágil. Tentar seguir a agilidade que a tecnologia tem através de um sistema mais ágil. E é isso que a gente busca através da autorregulação. Uma agilidade que acompanhe a tecnologia. E aí ficar mais próximo das necessidades dos usuários. Dando transparência aos usuários, né? Tentando entender, identificar as necessidades, as dores dos usuários e abordar de maneira muito mais efetiva, né? Atingir de maneira muito mais efetiva o que os usuários precisam. É isso que a gente vem tentando trabalhar. E aí a gente trabalhou em códigos e sempre tentando identificar nos regulamentos da Anatel o que eram essas dores, né, e o que precisaria ser melhorado, e fizemos códigos, começamos por aí, né? Código de cobrança, código de oferta, de atendimento, e isso foi um grande trabalho, uma grande evolução, e a gente percebeu que reclamações diminuíram através desse trabalho, porque a gente conseguiu, dentro das empresas, reduzir as reclamações. Já deu a agilidade que a gente precisava, mas não foi o suficiente, né? A gente ainda assim sente uma necessidade de algo diferente, porque a regulamentação da Anatel ainda está aí. Então, a gente ficou com uma duplicidade. A gente ficou com os nossos códigos, com os autorregulados, né? Ficamos autorregulados e ficamos regulados pela Anatel também, né? E a gente, agora, uma evolução disso, a gente percebe que ir mais próximo do usuário, identificar cada vez mais as dores dos usuários através de indicadores que a gente perceba que são em pesquisas, né, tanto da Anatel quanto de outros órgãos de defesa do consumidor, e nessas dores dos usuários trabalhar em iniciativas que atinjam diretamente essas dores dos usuários. E aí tentar dar essa agilidade que a gente precisa e a efetividade que a gente quer dar e a satisfação aos usuários que a gente quer dar cada vez mais através de uma autorregulação, né? Então, tentei aqui dar um pontapé nessa nossa discussão e depois, né, vou passar para os demais e a gente volta um pouco no debate. Beleza, Camila. Excelente resumo da história toda. Acho que está super atualizado. Eu vou passar agora para o Felipe. Felipe, por favor. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia a todos. 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 B
Felipe e Roberto, para uma avaliação de vocês, de como vocês veem a implantação da autorregulação nesses últimos anos, e também uma visão de o que poderia ser feito para melhorar e para evoluir com isso. Bom, bom dia, praticamente boa tarde a todos já. Na minha fala inicial aqui, eu pegar algumas palavras-chave que a Camila colocou. Ela falou muito em agilidade, em resolver problemas que se conectam com a necessidade dos usuários. E eu vou por esse caminho também, mas antes disso eu queria dar um passo atrás para a gente entender exatamente do que a gente está falando quando a gente está falando de autorregulação. Tem gente que chama de autorregulamentação, enfim. É resolver o que, essencialmente, é que o setor consiga ele mesmo resolver os problemas que existem, né? E aí, para isso, a gente precisa entender o que é a regulação, para que a regulação existe. Seja ela feita pelo Estado, seja ela feita de uma maneira colaborativa, né, a corregulação, ou mesmo a autorregulação. A regulação não existe por um fim em si próprio. Ela existe para resolver problemas que são observados no setor, né? Problemas de origem consumerista, de origem concorrencial, de natureza técnica. Então, assim, a gente precisa ficar muito fiel a esse objetivo, porque é para isso, por exemplo, né, o Bicário falou do nosso processo de regulamentação, é isso que a gente estuda quando a gente vai fazer uma análise de impacto regulatório, por exemplo. O maior trabalho que a gente geralmente tem nesse processo é ir na origem do problema. É você tratar, buscar na árvore de problema a origem daquilo tudo para você tratar a causa e não tratar a consequência. Então, e a regulação ela tem que ir essencialmente nesse ponto. E aí é por isso que eu acho que a autorregulação tem muito a colaborar, porque desde que ela se mantenha fiel a esse objetivo de resolver essencialmente o problema, ela tem muito a acrescentar. É óbvio que a gente não vai criar qualquer tipo de situação onde a autorregulação, ela por si só, vai resolver todos os problemas. Eu acho que você tem que ir também, como a Camila bem colocou, ir trabalhando pontualmente em assuntos específicos, projetos, iniciativas com escopo bem delimitado, até para você ter claramente o objetivo de onde você quer chegar. Porque muitas vezes a gente não sabe se a gente chegou, porque quando a gente começou o trabalho, a gente minimamente não gastou aquela energia sabendo onde é que a gente queria chegar, levantando evidências, né? Porque muitas coisas que a gente vê nesse trabalho é que muito do que a gente coloca como problema, a gente tem uma carência muito grande de motivar essa problematização com base em evidências, em dados, né? E então, se a gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente dificilmente vai conseguir avaliar perfeitamente se a gente atendeu o nosso objetivo. E aí eu estou falando da regulação, seja ela por qualquer agente que está fazendo. Então, acho que a autorregulação tem muito a colaborar nesse sentido por conta da agilidade que ela pode proporcionar, né? Quando a gente fala de uma regulação pelo Estado, e está aqui o Fernando, que eu tive o prazer, a gente trabalhou junto quando entrou na Anatel na área de regulamentação, e hoje ele está no MDIC cuidando dessa parte de boas práticas, ele vai ter oportunidade de falar. Mas quando a gente fala que o processo é moroso, e esse número aí que a Camila colocou, ele é um número que vem caindo, mas que ele é um processo lento, justamente porque ele precisa, a regulamentação do Estado, quando você coloca uma regra que tem um peso ali sobre os agentes, os investimentos, ela precisa de um nível de amadurecimento adequado. Eu preciso fazer esse debate de maneira estruturada. Eu tenho as etapas obrigatórias que todos nos cobram e são legítimas, de fazer análise de impacto, estudos econômicos, eventualmente, consulta pública, tomada de subsídios, né? Quando a gente faz uma consulta pública no limite inferior do prazo, todo mundo fica pedindo mais prazo, porque é natural. Quando o Estado coloca uma regra, até pelo tempo que se demora para alterar ou revogar uma regra, você está colocando uma coisa de muito mais perene para você, eventualmente, até tirar se aquilo der errado. Então, a discussão ela tem que acontecer num ritmo diferente.
né? Então, eu acho que é natural que a regulamentação pelo Estado siga esse caminho e faz parte do processo. A autorregulação ela pode proporcionar a agilidade, né? Até pelo rito, pelo impacto, pelos agentes que ela afeta, que são os agentes que estão ali sentados debatendo aquela regra, ela tende a dar essa agilidade e, como eu falei, se resolver o problema e for mais ágil, ninguém vai se opor, porque no final do dia a gente só existe para atacar esses problemas. Mas a mensagem que eu deixo aqui, para não me prolongar mais na fala inicial, e depois a gente vai debatendo nas perguntas, a gente precisa ter esse foco e saber exatamente o que a gente quer combater, né? Foi citado o caso do telemarketing, eu acho que a gente teve muitas evoluções nesse processo, mas em alguma medida, em algumas ações que foram sendo propostas pelo setor, às vezes você via ali uma tentativa de combater mais um efeito do que a causa. E vai ter um efeito imediato ali, do impacto naquele momento, mas isso não é uma solução perene. Então, são essas duas questões que eu queria deixar aí para a minha primeira fala inicial, e a gente vai aprofundando e debatendo ao longo das perguntas. Beleza, Felipe. Eu vou passar agora a palavra para o Igor, para fazer aí também as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. As bases estão colocadas ainda pela discussão, né? Existe, se a gente olhar só sobre essa dicotomia entre regular o Estado como fonte da regulação, os próprios atores, né? Eu vou tentar ampliar um pouquinho mais essa questão. Acho que o Felipe coloca bem dois aspectos. O primeiro é a regulação, ela tem que ser vista como uma consequência de um problema, né? Você vai intervir se você tem um problema. Então, é bom que esse problema esteja bem caracterizado, para que a gente saiba identificar onde estão as causas e atacar corretamente, né? A segunda questão, existem, de fato, o enfoque inicial foi, claro, o usuário do serviço. Eu acho que o lado consumerista talvez seja um dos enfoques mais importantes para se dar, mas a discussão sobre regular, essa forma de regular, tem outras vertentes. Tem a vertente que se constrói, que é um dos princípios da legislação, se construir a concorrência. Tem a questão técnica, né? Essa ideia eu acho que a Anatel evoluiu, sim, evoluiu adequadamente em alguns aspectos em relação a permitir que o mercado... O que é autorregulação? Autorregulação, não é somente o mercado, alguns agentes fazerem regras sobre como operar, né? A autorregulação é uma ideia tão antiga quanto a proposta pela mão invisível de Adam Smith, né? A autorregulação é acreditar que um nível adequado de concorrência ou uma forma de prestar o serviço está estruturado, está organizado de uma tal maneira que não é preciso se preocupar com aquilo que vai ser oferecido ao consumidor final, né? A Anatel evoluiu no sentido de entender que a oferta de serviços essenciais de telecomunicações não precisa ser feita sob um regime público, não precisa ser feita sob um contrato de concessão, isso se viu adequadamente. A Anatel evoluiu quando ela deixou o mercado com baixas barreiras de entrada evoluir naturalmente, então empreendedores lançaram, né, infraestrutura pelo país e hoje a gente tem uma estrutura bem mais fragmentada do que a média histórica do setor em função disso. Então, esse é o mercado se regulando. Isso são os atores encontrando suas respostas e ela até evoluiu também quando reconhece no seu instrumental de gestão do fomento à concorrência que existem locais que não precisam de intervenção, como tem locais que precisam da tutela estatal de diferentes formas, né? Se uma operadora, né, em São Paulo, no Rio, ou outro grande centro onde a concorrência está estabelecida, não cuidar dos seus problemas, ela perde o mercado. Não tem uma forma mais eficiente de regulação do que essa. Não preciso fazer regra para atender o consumidor. A Vivo não precisa desenvolver o seu canal digital para tirar o pessoal do call center, né? Estabelecendo regra, olha, todo mundo tem que ter metas aqui, como se fosse meta de redução do CO2 na atmosfera, de redução de número de ligações para o call center, porque isso aborrece o consumidor se ele tem a oportunidade de consumir o serviço
com outra operadora que oferece uma interface de usuário para ele mais amigável, mais eficiente, ele vai. Essa é a melhor forma de sancionamento. Mas acho que tem um aspecto importante que a Anatel tem que acabar pensando nessas diferentes formas e enfoques da regulação, reconhecer que, em alguns aspectos, por exemplo, o sancionamento, né, qual é a consequência do descumprimento da regulação. Né? Se a regulação existe, ela existe porque se acredita que em determinado momento ela é necessária e o seu descumprimento precisa ser sancionado. Esse é o mesmo princípio para a autorregulação. A autorregulação não tem sentido existir se não houver consequência para quem descumprir as suas diretrizes. Né? O sancionamento da agência precisa se tornar cada vez mais compatível, por exemplo, com o que ela própria interpreta que é um diferente grau de concorrência nas regiões. Quer dizer, o tamanho da multa, vamos falar bem objetivo, o tamanho da multa que se dá numa infração ao consumidor em São Paulo, ao longo do tempo, deveria ser diferente do que se aplica, proporcionalmente falando, do que se aplica no interior do país, onde não há concorrência. Porque em São Paulo, a maior punição que a Vivo, né, me permita usar um exemplo sem, obviamente, nada nenhuma, a maior punição que a Vivo vai ter em São Paulo por realizar um mau atendimento do seu consumidor é perdê-lo. É perdê-lo. Não tem nada mais grave do que perder receita, do que perder reputação, do que perder alguém falando bem do seu serviço para garantir fidelidade e garantir rentabilidade ao longo do tempo. Então, eu acho que acho que o Brasil não percebeu, uma coisa que eu costumo dizer, o exemplo de telecomunicações, da maneira de prestar serviço de interesse público, ele precisa ser conhecido e discutido mais para outros setores regulados. A gente demonstrou a possibilidade nesse setor de oferecer o serviço com uma tutela muito baixa do Estado. Né? A concessão já deveria ter acabado, a gente não precisou disso, a gente encontrou formas. E mesmo quando não houve direcionamento específico do Estado, quando ele não interviu, quando ele não definiu formas específicas de entrar, os atores entraram e criaram oferta onde havia demanda. Né? Então, essa maneira de pensar essa dicotomia entre regulação pelo Estado ou autorregulação tem que ser, ao meu ver, um pouco mais ampliada. Dessas três questões, consumo, concorrência e técnica, a única que não é afetada necessariamente pelo desenvolvimento da maturidade da oferta, né, em cima de serviços essenciais é a questão técnica. Não dá para deixar cada um fazer o que quer, se cada um for usar o espectro como quer, não vai ter serviço, se cada um quiser passar a fibra no poste como quer, não vai ter poste para todo mundo e por aí vai. Então, na questão técnica, você tem que organizar, obviamente, a multiplicidade de atores, né? Da mesma forma como se define num plano diretor de cidade, onde vai ter comércio, onde vai ter residência, onde vai ter indústria, para ter um mínimo de organização de crescimento. Mas quando você olha a questão concorrencial e consumerista e as consequências do não cumprimento da infração, isso tem que ser, a Anatel, eu acho que tem um espaço para evoluir, acoplando, né, a sua forma de intervir. Então, por que ela não estabelece dentro do mercado relevante atacado remédios para municípios do tipo 1 e 2 e estabelece para 3 e 4? E por que ela faz o seu remédio ser diferente? Porque ela reconhece que ali a autorregulação da mão invisível do mercado resolve o problema. Não precisa pedir para alguém definir a forma de agir. Então, esse acoplamento entre o que se discute na agência, né, em relação ao fomento à concorrência, atual maturidade da oferta de serviços e efetivo consumo, né, com o que as outras áreas, com a própria regulamentação, com o acompanhamento de obrigações, então, isso precisa estar um pouquinho mais casado. Isso eu acho que é a primeira provocação que eu faria aqui para o debate. Obrigado, Igor. Vamos passar agora para o Fernando, que é coordenador da modernização regulatória do EMIDIC, para ele falar exatamente sobre isso, assim, como vocês veem essas iniciativas de autorregulação nessa revisão aí do modelo de regulação. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Primeiramente, antes de responder essa pergunta, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite feito pela Conex, em nome do Bicário, da Regina. Também
demonstrar aqui a minha gratidão, o meu orgulho de estar compartilhando esse palco com pessoas ilustres aqui do setor de telecomunicações, também com pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar desde o tempo que a gente entrou na Anatel. A gente era adolescente, né, para não entregar a idade. E também contextualizar a presença do MDIC aqui nesse painel. O MDIC, ele tem uma secretaria, que é a Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, que é a primeira vez no âmbito da administração pública federal direta, que tem, ao mesmo tempo, a competência de estabelecer um ambiente competitivo e de tratar, para estabelecer um ambiente competitivo, né, uma política industrial moderna, adoção e disseminação de boas práticas regulatórias. Então, é uma visão conjunta, uma visão ampla, que permite trazer conseguir a gente desenvolver tecnologicamente e economicamente o país. Então, também vou aproveitar a oportunidade para agradecer à secretária Andréia, a diretora Sabrina e meu chefe Henrique por terem confiado em mim em representar aqui o MDIC. Respondendo a sua pergunta, Bicalho, e também complementando o que os outros colegas aqui trouxeram, eu vou abrir uma outra vertente em relação à autorregulação. Porque a autorregulação, ao mesmo tempo que ela tem diversos benefícios, diversas oportunidades, principalmente quando a gente tem um ambiente de inovação tecnológica, em que as tecnologias, como o Camilo disse, elas correm muito na frente, vão muito na frente da própria regulação. A autorregulação, ela também precisa ter alguns cuidados, principalmente cuidados que, a partir do momento em que a autorregulação, da maneira que ela pode ser posta, num ambiente de tecnologias emergentes, em que empresas elas detêm uma quantidade de dados significativo, isso faz com que essas empresas elas detenham um poder econômico, elas podem, a autorregulação ela tem uma possibilidade de trazer uma dificuldade e uma anticompetitividade no setor. Então, eu entendo que assim, a gente precisa entender que a autorregulação ela é um mecanismo importante, ela é um mecanismo que facilita, auxilia o desenvolvimento do setor produtivo, mas ela tem que ser feita de uma maneira que ela seja saudável e competitiva para o setor e para o desenvolvimento econômico do país. Essa era a minha consideração inicial, só para abrir essa vertente, essa possibilidade a gente precisa entender esse contexto da autorregulação, também levando em consideração os principais desafios que ela precisa, que ela traz, né, para esse ambiente regulatório. Beleza, obrigado, Fernando. Agora, voltando aqui para as perguntas também, para um debate melhor aqui também, eu queria ver com a Camila. A gente sabe que os esforços de autorregulação do SART, né, do Sistema de Autorregulação de Telecomunicações, foram feitos nesses últimos anos e que alguns deram algum resultado, tá? Mas era importante a gente ter uma noção de como, quais são os próximos passos, assim, o que é que vem por aí. Você falou um pouco de iniciativas, de outras medidas que podem ser adotadas, mas eu queria ouvir um pouco mais no detalhe, assim, de o que é que pode vir aí para a gente poder trabalhar. Nós tivemos a iniciativa a maior que nós tivemos é a do Não Me Perturbe, né, que todo mundo conhece muito bem. Agora, recentemente, foi lançado o Que Empresa Me Ligou, né, que é um site que você pode colocar o número que vem recorrentemente te ligando para saber qual é a empresa que vem te ligando recorrentemente. E isso foi uma provocação da Anatel através de um ofício, e aí as empresas se organizaram para conseguir montar esse sistema e dar essa resposta ao consumidor. A gente tem percebido, tem trabalhado em conjunto, né, no SART, junto com a Anatel. Então, quando a gente fala autorregulação, né, Bicalho, a gente é uma corregulação, na verdade, porque são iniciativas que a gente tem feito com a Anatel, né? O Steer Shaking é uma outra iniciativa, e daí eu já estou falando de iniciativas que a gente tem pensado agora e para o futuro, né? O Steer Shaking
que é um sistema de autenticação de chamadas para evitar fraude nas ligações. Também é uma outra dor do usuário e que a gente vem trabalhando muito. Cell Broadcast é uma outra iniciativa para avisar os consumidores, né, os clientes de como chama, eventos climáticos, alertas climáticos, para evitar, né, catástrofes como as que a gente tem visto aí, infelizmente. A gente tem agora trabalhado, começando a trabalhar numa iniciativa de uma cartilha, uma novíssima iniciativa aqui, numa cartilha para que os consumidores entendam como evitar que suas franquias sejam consumidas com propaganda indesejada nas suas franquias de dados. São iniciativas pontuais que a gente percebe que são dores dos usuários e que a gente vê que seriam bem recebidas e bem aceitas pelos consumidores e que diminuiriam, nos as reclamações dos usuários e aumentariam o grau de satisfação, portanto, nos nossos índices e acompanhamento pela Anatel. Então, tudo isso são todas iniciativas que a Anatel acompanha. Então, por isso, é um trabalho conjunto, né? Iniciativas que muitas vezes são provocações iniciadas pela própria Anatel e que aí a gente, né, entende, abraça e segue em conjunto aqui, né, no SART. E a gente vê que esse é um caminho que tem dado certo, né? Não vamos abandonar, certamente, o caminho dos códigos, né? Vamos continuar evoluindo nos códigos de autorregulação, com enforcement, inclusive. A gente acha que tem que ter uma forma de enforcement e de transparência para mostrar quando a nossa autorregulação não está sendo cumprida. Isso é muito importante para dar credibilidade para o sistema. Mas essas iniciativas pontuais a gente vê que são provavelmente um caminho que a gente vai seguir esse ano e os próximos meses, e tem dado muito resultado e muito eco também na Anatel, né? O que eu acho assim, a gente tentou trabalhar em áreas onde a Anatel já tinha regulado pesadamente, tá? Assim, como RGC, como oferta, cobrança. E agora a gente está partindo para um outro modelo que na verdade, as empresas já vinham trabalhando, as empresas já trabalhavam para desenvolver soluções sugeridas pela Anatel, e aí você tem, nos últimos anos, você tem SEMI, SIGA, você tem uma série de outras iniciativas que foram feitas. E o que a gente está vendo é que é muito mais fácil a Anatel aceitar essas iniciativas quando não tem nenhum regulamento por trás. Ainda não existe ainda uma regulamentação desenvolvida para aqueles temas. Então, eu queria um pouco, Felipe, ouvir você, de como é que você vê essa abordagem aí de novos temas e de desenvolvimento desses temas para gerar espaço aí para a autorregulação. Eu acho que você colocou uma questão que é chave, né? Porque quando a gente olha... Antes de responder, só trazer um número para mostrar um pouco de como que a gente tem tentado evoluir pelo menos nos últimos 10 anos, desde que a Anatel se reestruturou e criou uma área específica para cuidar de regulamentação e boas práticas, né? Mas a gente, naquela época, tínhamos, e ainda temos, em alguma medida, mas bem menor, regulamentos muito pulverizados, orientados a uma ótica de comando e controle muito acentuada. Então, é um regulamento que ele prescrevia não apenas uma orientação de que se resolvesse um problema, mas, olha, temos um problema e você vai resolver assim, assim e assado. Então, na medida em que você tem
mesmo que você adote um outro tipo de conduta, de corregulação, autorregulação, para resolver aquele problema, e o problema deixe de existir, você ainda tem um comando expresso de que alguém faça alguma coisa daquele determinado jeito, e aí você não consegue fugir muito. Isso vira um efeito em cascata, porque você deu o comando, e aí o comando está ali também para ser cumprido. Então, a Anatel vem evoluindo na sua regulamentação, e aí, só em termos de números, como eu falei, ao longo da sua história, a Anatel editou, no total, 768 resoluções, né, de espectro, de regulamentos, e dos temas mais variados. Disso, hoje, somente 149, somente comparado com o universo, obviamente, o que representa menos de 20%, está vigente. Então, a gente já teve um trabalho que a gente fala de limpeza regulatória muito grande. Disso que está vigente, obviamente, eu estou falando em resoluções, nem tudo é regulamento, né? Mas, assim, quase tudo, isso passou por um processo de simplificação e consolidação temática. Então, antigamente, você falava de qualidade, você tinha 4, 5 regulamentos. Hoje você tem um regulamento só. Você falava de outorga, você tinha a outorga pulverizada em um regulamento por serviço, hoje você tem um regulamento só. Então, tudo isso, 90% disso praticamente, já passou por esse processo de revisão, simplificação e consolidação. E por que isso é importante? Porque essa simplificação que a Anatel vem fazendo não é simplesmente um empilhamento de regulamentos. Eu tenho 5 regulamentos de 50 artigos e eu faço um regulamento de 250. Né? Ele passa por um processo de rediscussão, de modernização. Então, isso acaba acontecendo naturalmente. Eu acho que ninguém discute aqui as evoluções que nós tivemos na regulamentação de qualidade. Né? Podemos evoluir mais? Podemos, sempre podemos. Isso é uma máxima nossa. A gente está muito melhor do que estávamos há 10 anos atrás, e daqui a 10 anos queremos estar muito melhor do que estamos hoje. A gente está buscando sempre evoluir nesses nossos mecanismos de regulação, na parte específica normativa, falando aqui da área de regulamentação. Mas tudo isso acaba refletindo na possibilidade de temas que a gente vai trabalhando. Porque a gente fica muito associado com o conceito de autorregulação, né, regulação compartilhada. Não, a Anatel vai revogar o seu regulamento e a gente vai ter um código de conduta. Mas corregulação, a Anatel já faz há muitos anos. Os grupos que nós temos de implementação dos regulamentos são, acho que talvez, o principal exemplo de corregulação. A Anatel coloca diretrizes gerais, via de regra, né, na sua regulamentação, e a gente vai trabalhando a operacionalização ali da melhor maneira. Qualidade, outorga, licenciamento, temas mais técnicos como numeração, certificação. E aí isso vai ampliando o nosso leque de temas a serem trabalhados, né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar dessa parte aí da evolução. O Igor falou também muito de uma lógica, que eu queria aproveitar aqui a oportunidade de corroborar com o que ele disse, atrelar tudo isso à competição. Eu acho que a Anatel tem feito isso muito bem para o atacado, né? O PGMC aí, desde a sua última revisão, que já está completando 5 ou 6 anos, criou as categorias competitivas e orientou os mercados de atacado, os remédios a esse patamar competitivo. Mas falta ainda talvez um pouco a gente evoluir isso no varejo, né? Os nossos regulamentos ainda são muito lineares e tratam as regras de uma maneira mais flat ali, Brasil, e faz todo sentido, se você está fazendo para o atacado, faz todo sentido você pensar esse tipo de medida também para o varejo, que, como ele bem colocou, a competição, né, bem estabelecida naquele lugar, talvez ela não resolva todos os problemas, mas uma boa parte, ela por si só já acaba endereçando, e esse realmente é o objetivo quando a Anatel adota medidas para promover a competição. Seria isso. Beleza, Felipe. Vou passar para a gente seguir rápido aqui também para o Igor. Igor, a gente sabe que a implementação de um modelo de autorregulação, ela tem uma série de desafios, né?
Queria que você comentasse um pouco o que você considera que é fundamental para que o modelo dê certo, para que a gente realmente tenha a sustentação de um modelo de autorregulação. Olha, Bicalho, para mim é o que foi colocado aqui antes, os exemplos que a Camila deu de iniciativas que são bem vistas, e às vezes até provocadas pela própria agência, porque a agência ela se desenvolveu muito, o fato de ter operado um call center e receber, né, a reclamação do consumidor, ela reduz a assimetria de informação. Então, ela também consegue perceber o que é dor ou não, o que não é dor, não tão bem quanto as empresas, porque quem está no fogo lá tem que perceber isso mais rápido, com mais refinamento, mas ela tem uma percepção e é mais fácil alinhar o que é a dor e o que não é dor. Então, para começar, Bicalho, a primeira pergunta: o que é o problema? Por que essas iniciativas dão certo? Porque, de fato, são um problema. São, de fato, um problema para as empresas, que tem que ficar lidando de forma recorrente com a questão. É um problema para a agência, que tem que ficar lidando recorrentemente com a questão. Então, talvez o processo de identificação recorrente do problema, né, seja a base para a autorregulação funcionar bem. Então, por que pré-definir uma conduta em regulamento? E, uma vez que está em regulamento, você tem que todo ano, o Gustavo tem que todo ano lá abrir o processo de fiscalização e de sancionamento. Se é possível, dada a dinâmica setorial e dada a incompatibilidade clara entre o tempo de correção da conduta no regulamento e o que o mercado está pedindo que aconteça, com esses quase 1000 dias de correção, de atualização, e isso vai ser sempre assim, não tem jeito. Né? Para coisas de mais aspectos, a regulação tem que ser mais conservadora e demorar um pouco mais para mexer. Mas outros não. Então, por que o processo não pode ser, né, de acordos frequentes, periódicos, sobre qual é o problema central a ser resolvido? Isso é o processo que o regulamento podia definir. Os regulamentos, olhando a questão consumerista, podiam prever a necessidade, a obrigação de determinado perfil de operação, apresentar um conjunto de um diagnóstico do que são, ou o setor apresentar o conjunto de diagnóstico que são as questões a serem resolvidas na ótica consumerista. A ideia, por exemplo, durante o evento eu recebi no mínimo 20 ligações do 0303. Eu as teria atendido todas, né, se não fosse o problema. Isso era uma dor mesmo, é uma dor para todo mundo. Né? Isso foi resolvido. Né? Então, eu acho que, de novo, a Anatel evoluiu muito, é preciso reconhecer esse esforço de não só simplificação, mas organização da regulamentação, né, racionalização da regulamentação. Isso é um esforço claro, reflexo da maturidade institucional da Agência Reguladora de Telecom, reflexo do seu conhecimento sobre boa parte das reais dores do mercado. Mas a base para o funcionamento da regulação é o reconhecimento mútuo, né, do regulador e das operadoras. Isso tem uma base filosófica que a nossa sociedade como um todo precisa, né, evoluir. Acho que todo esse esforço, quando a gente fala de o que é o selo ESG, senão um mantra, né, uma repetição para que todos nós nos conscientizemos sobre as questões sociais, sobre as questões ambientais e tentemos conjuntamente evoluir na correção de problemas que são comuns e que nos afetam a todos como sociedade. Essa base filosófica é essa. Se estamos de acordo, empresas e regulador, né, determinado conjunto de problemas são a prioridade, por que não conduzir a regulação? Não é ao tirar a regulação necessariamente, mas é acordá-la conjuntamente, né? Dado o dinamismo tecnológico, dada a necessidade, dada a simetria de informação, dada a priorização que falávamos no painel geral, no auditório. Se não tem dinheiro, né? E não tem mesmo, né? Vamos lá, orçamento de capital, investimento é uma proporção da receita. Né? Acho que, não sei se todos sabem, aqui Telecomunicações investe todo ano no Brasil, de 20% a 25% da sua receita líquida. Se olhar o resultado operacional, esse número pode chegar a 40%. Quem está crescendo investe mais do que 100% do que gera de receita, se endividando. Telecomunicações é um jogo duro. Né? Então, o dinheiro é limitado, não tem mágica. Se você vai além do seu ponto, você quebra. Falávamos no painel anterior lá, não tem dinheiro para, ao mesmo tempo, adensar a rede, onde a demanda, o tráfego está crescendo, e, ao mesmo tempo, ir para a franja e aumentar a cobertura, melhorar a qualidade na ponta.
quando o regulamento de qualidade trata linearmente essas diferentes realidades e diferentes expectativas de consumo, né, diferentes necessidades de tráfego, está errando. E o problema não é igual. Né? Então, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, mas assim, escolher temas e ter, nesse consenso filosófico de que é interesse de ambos os lados resolver o problema, formar a pauta da prioridade, né, pode agilizar a solução do problema, reduzir o custo da solução do problema e orientar a alocação de recursos. Né? Então, tem formas. Eu acho que já há preparação e maturidade, tanto lá das operadoras, no debate, na promoção da autorregulação, em querer fazer, né? Ter colocado isso como uma prioridade para a sua marca, para a sua reputação, para o seu posicionamento social, e do lado do regulador, agilidade suficiente para construir essas pautas mais dinamicamente, sem ter que ficar travando o regulamento. Eu diria que isso, junto com definir bem o problema, junto com o reconhecimento de que a concorrência é o melhor remédio para a solução de tudo, seria uma segunda forma de encaminhar a autorregulação. Beleza, Igor. Muito boas colocações, cara. Fernando, assim, nessa rodada agora, considerando onde você está agora, na Coordenadoria de Modernização Regulatória, queria ver se você poderia falar um pouco sobre o papel do regulador. Assim, como que vocês lá estão vendo o papel do regulador? Se ele é mais enxuto, ele é um papel mais principiológico, ou se ele tem espaço para ser muito intrusivo. Vou responder essa pergunta, Bicalho. O regulador tem um papel muito importante, na medida que ele, ao mesmo tempo que ele fomenta o desenvolvimento, o crescimento econômico do país, incentiva a competitividade, incentiva um ambiente inovador, né, um ambiente para transformação digital também. Ele precisa garantir direitos dos cidadãos, né, direitos de personalidade, como, por exemplo, privacidade, proteção de dados, entre outros direitos que ele precisa garantir. Então, o equilíbrio do regulador, esse equilíbrio entre garantir o direito dos cidadãos, né, os direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos na Constituição, e também um ambiente que seja capaz de produzir o crescimento econômico desejado, é o papel do regulador. Né? É um papel muito difícil, né? A gente que trabalha com regulação sabe o quanto que isso é desafiador. Porém, na medida que esse papel ele traz dificuldades e cria entraves, por exemplo, tem diversos indicadores aqui, vou pegar minha cola porque minha memória não está tão boa assim para decorar. Nós temos diversos indicadores que demonstram a má qualidade regulatória no país. Por exemplo, nós temos aqui um indicador da OCDE que trata de qualidade regulatória. De 49 países que foram analisados, o Brasil está na antepenúltima posição, né, 47. Nós temos o Banco Mundial, que tem um indicador que trata da facilidade de negócios. De 190 países, o Brasil está em 124, na colocação 124. Além disso, isso traz um custo Brasil elevado. O custo Brasil, da última vez que foi calculado, ele está em 1,7 trilhões, 1,7 trilhão, que significa mais ou menos 20% do PIB. E desse 1,7 trilhão, 200 bilhões são praticamente de ineficiência regulatória e mais ou menos 100 bilhões de intervenções regulatórias que afetam a competição. Ou seja, o papel do regulador ele é importante para garantir esse direito dos cidadãos, ao mesmo tempo ele precisa ser eficaz, ser eficiente para conseguir trazer o desenvolvimento para o país e diminuir os custos regulatórios, né, que acabam diminuindo o custo do Brasil e atrai investimentos para o país. Então, esse é o papel do regulador, um papel muito importante. E nesse contexto que nós temos, dessa baixa qualidade regulatória, a Secretaria ela tem trabalhado, ela tem uma agenda positiva, ela está agora reativando o PROREG. O PROREG, para quem não conhece, foi um programa que foi desenvolvido lá em 2007 para poder aprimorar as capacidades institucionais dos órgãos reguladores. Então, a Secretaria está reativando novamente. Então, daqui para o final do ano, o novo PROREG, né, ele vai ser aprovado. Nós temos uma agenda de trabalhar com diálogos com órgãos reguladores. Nós temos uma agenda também de trazer boas práticas regulatórias, disseminação. Nós temos conversado diretamente com órgãos reguladores. Recentemente, nós convidamos
agências reguladoras para tratarmos de limites e critérios de proporcionalidade na elaboração de análise de impacto regulatório. E também tem uma agenda, assim, na nossa agenda, a gente está propondo uma estratégia nacional de boas práticas regulatórias. Então, a Secretaria está buscando promover essa melhoria da qualidade regulatória para que a gente consiga ter um desenvolvimento econômico do país que seja atrativo a investimentos. Então, o papel do regulador é esse, é fazer esse equilíbrio entre garantir os direitos dos cidadãos e também ser atrativo, fomentar um ambiente atrativo a investimentos e que seja saudável à competitividade. É isso, obrigado. Obrigado. A gente vai passar agora por uma última rodada de considerações finais aqui. Só começar pela Camila aqui. Bom, como consideração final, eu vou fazer uma observação que eu costumo achar bem ilustrativa. O objetivo da empresa, das empresas, é agradar o cliente para ter rentabilidade e para ser sustentável. Então, esse é o nosso objetivo. A gente precisa agradar o cliente para ter a rentabilidade necessária, para ter a sustentabilidade necessária, né, a longo prazo. E o bolso é um só. A gente, né, para conseguir agradar o cliente, para fazer os investimentos necessários, ter a qualidade necessária para agradar o cliente, o dinheiro que a gente investe para conseguir essa qualidade é um só. Então, muitas vezes a gente está discutindo com a Anatel e a Anatel fala assim, não, vocês precisam fazer isso, aquilo outro, fazer para cumprir a regulamentação, precisa disso, daquilo outro. Parece que a gente tem um orçamento regulatório, né? Tem um CAPEX regulatório. Não tem. O CAPEX que a gente tem é um só. É o mesmo CAPEX para agradar o cliente, é o mesmo CAPEX para fazer o investimento em rede, é o mesmo CAPEX para fazer o sistema de cobrança, de atendimento, de tudo. É um bolso só. Então, como o objetivo é o mesmo, né, a gente está sempre trabalhando para agradar o cliente. A autorregulação que a gente trabalha deveria ser a mesma que a Anatel trabalha. Então, vamos dar as mãos, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é dar as mãos para atingir esse objetivo junto, porque a gente sabe que a Anatel também está trabalhando para agradar o consumidor, né? Para atender o consumidor. Então, como o bolso é um só e o objetivo é um só, né? Vamos colocar esse dinheiro, que é o que é o motor para atingir esse objetivo, no lugar certo, né? Fazer esses investimentos para que esses investimentos sejam efetivos para que a gente atinja o objetivo. E esse esforço aqui de autorregulação nada mais é do que a gente tentar dar a efetividade para os investimentos da empresa, agradando o cliente, o consumidor, resolvendo as dores do consumidor de uma forma mais ágil. Então, acho que esse é o resumo do que a gente está tentando fazer aqui. Vai lá, Fernando. Bom, acho que, antes de encerrar, agradecer mais uma vez o convite para o debate. Né? Fico muito feliz de discutir esse tema aqui com pessoas, na verdade, a grande maioria aqui com as quais eu já trabalhei na agência ao longo desses anos. E certamente, acho que reflete muito a evolução e eu não vou falar a evolução da Anatel, porque eu acho que a evolução não é da Anatel, é uma evolução do setor, a maturidade, né, de entender o ponto de vista da outra parte, e eu acho que a gente muito amadureceu e apesar do Brasil ser visto nesses indicadores da economia como um todo, como relacionado às práticas regulatórias, quando a gente olha um extrato de telecomunicações, o Brasil está um pouco melhor, não é muito melhor, mas está um pouco melhor, e eu acho que isso mostra essa maturidade.
Mas eu acho que de mensagem final realmente é um resumo de tudo que já foi colocado. Eu acho que a gente não pode perder o foco de tentar... primeiro, acho que o Igor colocou, acho que a gente tem que sentar e fazer os acordos no sentido de o que a gente vai combater, qual que é o problema, o que a gente vai priorizar, né? Como a Camila bem colocou, a gente, telecomunicações é reconhecidamente um setor que muito investe, e se a gente conseguir tornar esse investimento mais eficiente para que ele possa ser cada vez mais aplicado em expansão da rede, expansão da capacidade, tudo isso vira um ciclo virtuoso, porque se eu estou gastando menos recurso com o que não precisaria gastar e expandindo um 5G, expandindo... Tudo isso se reverte na própria percepção do consumidor sobre a qualidade do serviço, e muitos desses problemas acabam naturalmente se mitigando. Então, mas assim, mais uma vez, é o foco no problema. A nossa experiência mostra, muitas vezes a gente fica preocupado em combater as consequências, os efeitos, e não vai na raiz do problema. É aquela analogia simples de quando alguém está com febre, você dá um antitérmico para combater a febre, mas se ele tiver com uma infecção bacteriana, se você não der um antibiótico, você não vai resolver o problema, você vai ter uma solução paliativa. E muitas das medidas que a gente olha, quando a gente fala em regulação pelo Estado, corregulação, autorregulação, às vezes acabam, por falha na delimitação do problema, sendo mais paliativo do que perene. E tudo isso gera um efeito negativo. Mas, para fechar minha fala aqui, eu acho que deixar a mensagem de que, pelo menos a gente lá na superintendência, tem uma visão muito positiva com relação a isso, porque, como eu falei lá no começo, vai permitir agilidade, mas essa agilidade vai ser boa desde que a gente resolva o problema, senão ela não vai servir para nada no final do dia, vai ser mais um custo que a gente vai estar tendo, e os problemas vão continuar aí se multiplicando. Era isso, e obrigado mais uma vez. Beleza, Felipe, obrigadão. Passar agora para o Igor, para as considerações finais também. Vou pegar novamente. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade aqui do debate e do convite. Vou pegar novamente os ganchos aqui. Falou-se de métrica, né? Indicadores é você perceber se você tem ou não um problema e qual é o tamanho do problema. Quando a gente olha sistemicamente para telecomunicações no Brasil, né? Acho que ontem alguém comentou sobre isso lá no painel da Benassaba. Alguém comentou, já não me lembro quem, talvez se vocês lembrem. Alguém perguntou quando que telecomunicações no Brasil vai entregar o retorno sobre o capital investido, que acho que era o apresentador da Oliver Wyman, não lembro se foi daquela apresentação, não me lembro, mas quem estava lá ontem vai lembrar desse... Quando que telecomunicações no Brasil vai entregar o retorno necessário e passar a operar de forma sustentável, né, dentro do custo de capital, que não é pequeno, no Brasil a gente sabe que é mais elevado que a média. A gente olha esses números sistemicamente para telecomunicações, a gente não tem um panorama de que há um lucro econômico, um excedente econômico, que sugere um comportamento oligopolista, um comportamento monopolista. A gente vê um panorama, né, de um setor com uma tecnologia, com um nível tecnológico adequado, com um nível de concorrência adequado. Esse é o panorama, né? Mas sempre que há um debate em telecomunicações, sempre que o tomador de decisão político, né, precisa discutir um problema, a gente não tem consenso sobre o problema, sobre o tamanho dele, porque a métrica não existe. A gente olha, o serviço de telecomunicações no Brasil, eu já repeti isso inúmeras vezes, acompanho telecomunicações há muito tempo, né, debato problemas disso há muito tempo, né, presto consultoria nisso, e sim, eu acho que um grande problema de telecomunicações é não haver uma métrica de desempenho consensada. Telecomunicações não é apresentado ao público leigo, né, mas decisor político dos problemas, de uma forma organizada. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, a oferta de serviço é boa ou é ruim? Né? Ela é cara ou é barata? Né? As situações, às vezes, não é o preço que está caro, é a renda. Se você fala que o preço no Brasil é caro,
né? Você tem um problema de diagnóstico do problema. E se você não mede isso adequado, é pior ainda. Então, eu estava provocando o Bicalho ontem, numa conversa ali, tomando assim, de happy hour. Cutuquei também o Ferrari. Eu acho, e aproveito a oportunidade aqui para provocar, a autorregulação começa por métrica. Tem que avaliar, você tem que avaliar, está bom ou está ruim a qualidade, está bom ou está ruim o preço, está bom ou está ruim a cobertura, está bom ou está ruim a sustentabilidade econômica do negócio. Você não vai ter nada, certo? Não vai ter nada. Se consensarmos um conjunto pequeno de indicadores de desempenho na ótica do consumidor, na ótica do investidor operador, na ótica do formulador de política, e isso ser sempre a referência do debate. Mas eu estava no painel ontem, né, dizendo, não vou lembrar, também não vou dar nomes aqui, que não é o caso, mas um vai dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, mas cada um vai achar uma coisa se você não tem uma referência. E a referência nunca é absoluta. A gente tem como criar um conjunto, uma métrica de avaliação de desempenho que seja comparável com os países que são comparáveis com o Brasil, né? Os principais mercados do mundo, Índia, né? Comparáveis com a Austrália, comparáveis com o Brasil, Rússia, China, talvez nem tanto, mas tem muita informação, e por aí vai, a União Europeia. Você tem, a UIT faz um trabalho bacana, tem uma proposta e tem amadurecido sobre esse conjunto de indicadores. Nós temos que fazer a nossa escolha, porque na hora de comunicar, numa audiência, né, na Câmara dos Deputados, para discutir um projeto de lei, um evento como esse, né, alguém que nunca não está acompanhando telecomunicações como um todo, tem que ter uma referência. Olha, é disso que a gente está falando. Aqui é a situação do Brasil, com um diagnóstico adequado. Acho que a Anatel tem um papel fundamental nisso. A Anatel evoluiu, isso é um elogio que eu faço questão de fazer. Você entra no site da Anatel, diferente de qualquer regulador setorial no Brasil e provavelmente no mundo. Ali há muito dado disponível sobre o setor, sobre o que está acontecendo no setor. Se você quiser entender telecomunicações, entra no site da Anatel, baixa os dados lá, você vai ficar meses olhando, porque tem muita informação. Se você não souber organizar e acompanhar, você tem informação de infraestrutura, você tem informação, as próprias pesquisas de qualidade são um bom termômetro. É só transformar isso num painel, num dashboard. E diga, olha, avançamos nisso, porque isso ajuda, inclusive, a definir qual é a pauta prioritária, quais são as dores, quais são os problemas. Reconhecer que não é só do lado do consumidor, reconhecer que isso é mais grave ou menos grave regionalmente, né, para que haja, então, ação voltada de forma mais objetiva e assertiva em relação ao problema. Medir sempre é um problema, né? Às vezes não é conveniente medir, mas nada melhor do que ter a transparência de saber qual é o problema e qual é o tamanho do problema para ter direcionamento do debate, da solução. Então, acho que essa é a sua consideração final. Obrigado, pessoal. Beleza, Igor. Vamos passar só para o Fernando agora, para ele fazer as considerações também. Obrigado, Bicalho. Obrigado a todos aqui pelo fomentarmos esse debate, né? E eu vou terminar aqui o nosso painel trazendo para o cenário atual, né? Como o Igor falou, nós vivemos num ambiente cheio de dados, com muitos dados, muitas informações. Nós temos aí tecnologias emergentes, como inteligência artificial, que trazem possibilidade de a gente aprimorar tanto o governo quanto prestação de serviços e oferta de produtos para a sociedade. E nesse ambiente, né, que a gente vive de uma economia baseada em dados, uma economia de dados que afeta o setor de saúde, de educação, de telecomunicações, entre outras, né, ele traz desafios transversais. Mas, ao mesmo tempo, ele traz oportunidades para novos modelos regulatórios, né, modelos baseados em sandbox regulatórios, ambientes flexíveis, soft law, que a gente chama também de smart regulation, né, que traz um leque de oportunidades, como também uma das possibilidades são as fintechs, as regtechs, né, que são as próprias empresas, elas utilizarem as tecnologias emergentes para promover um compliance regulatório. Nós temos a Supertech e também um dos mecanismos é a autorregulação. E nesse contexto, nesse cenário que Klaus Schwab ele denomina que é a quarta revolução industrial, eu termino o painel fazendo uma pergunta. Qual o futuro da autorregulação nesse contexto, nesse ambiente que a gente está inserido, que é totalmente disruptivo? Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Obrigado. Beleza, Fernando. E agradecer a todos os painelistas, a toda a audiência também, todo o pessoal que está aqui veio assistir hoje. Vamos encerrando aqui, então, o nosso painel de hoje. Muito obrigado.